Olá, olá, boa noite, minha gente, boa noite. Vamos chegando. Olá, boa noite. Vamos lá para nossa live. Sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre menopausa. Como sempre, muito conteúdo, muita informação para você que está passando por essa fase, para você que conhece alguém que precisa saber, conhecer mais sobre essa fase, e para você que não está passando, mas deseja já se preparar para essa fase que está por vir aí na sua vida. Já aproveita, vai clicando aí no coraçãozinho, porque quanto mais você clica nesse coração, mais o Instagram promove aí, chama as outras pessoas, combinado? E claro, boa noite, Luiz. E claro, já aproveita e compartilha aí, pega essa setinha aqui, ó, e já compartilha com uma amiga, com alguém que precisa muito desse conteúdo. Combinado? Posso contar com você? Então faz aí essas duas atitudes que ajudam muito a nossa live, tá bem? Como sempre, vocês já sabem que a nossa live, sou suspeita, mas não tem enrolação, né? Ó, estamos aqui preparadas, né? Para fornecer muita informação e muito conteúdo para vocês, tá bem? Então vamos lá, vamos começar sem enrolação. Quem for chegando, vai pegando aí o conteúdo, vai se inteirando, tá bem? Então vamos lá, pessoal. O tema de hoje é menopausa. Menopausa que é uma fase do ciclo da mulher, é uma fase que faz parte da vida da mulher e que tem muito estigma. Hoje as mulheres estão vivendo, desfrutando da maior longevidade e hoje você encontra mulheres na menopausa que são um pico muitas vezes de produção, de produtividade, estão no pico de muitas vezes recomeçar alguma área da sua vida. Então a gente não tem mais aquele estereótipo da mulher da menopausa que já está, como se diz, entregando a chuteira, já está dando fim, né? Já está descansando. Não. Hoje a gente vê que a mulher na menopausa é bem ativa. E muitas vezes, por estar ativa, ela passa por essa fase com muito sofrimento. Por quê? Porque ela não sabe de todas essas alterações, ela não tem esse conhecimento de todas essas alterações que ocorrem no seu organismo e que reflete no dia a dia dela, no cotidiano, ok? Então, vamos lá para a gente entender, compreender sobre essa fase da vida da mulher, que é a menopausa. Então, é importante vocês saberem que existem dois tipos clássicos e conhecidos da menopausa. A menopausa, digamos assim, esperada, que faz parte desse envelhecimento, e existe a menopausa precoce, ou seja, não era para a mulher estar passando por isso, mas devido a algum estímulo ou algo que ocorreu na vida dela, promoveu essa menopausa precoce, ok? O que é que pode promover essa menopausa precoce? Cigarro. Então, a mulher que fuma tem a tendência de ter essa menopausa precoce, ou seja, mais cedo do que a idade comum, a idade convencional. Também temos associado câncer de mama. Temos também o próprio estresse emocional, pode ser um fator que vai desencadear essa menopausa precoce. Crianças, então se essa mulher foi uma criança que não foi amamentada, ou que teve restrição alimentar na infância, olha que interessante a gente trazer esse link, né? Então, lá pensa lá na infância,
o tipo de alimentação que essa mulher teve, refletindo já lá na sua meia-idade, 40, 50 anos. Vejam como está tudo relacionado. Então, temos esse perfil, temos esse tipo de menopausa, que não é muito comentado, não é muito informado, mas é importante vocês saberem que existe, ok? Bem, então, essa é a menopausa precoce, os fatores que estão associados com a menopausa precoce. Agora, Nutri, e o que é menopausa? Muito se fala de menopausa, muito se fala dos fogaços. A primeira coisa que vem quando se fala em menopausa são os fogaços, né? A mulher, eu tô com aquele calor, né? Tô passando por aquele calor de noite, eu não tinha esse calor, e a mulher sempre associa esse sintoma com a menopausa, mas vocês vão aprender, vão conhecer hoje aqui que a menopausa vai muito além do fogaço, ok? Então, o que é, Nutri? O que é menopausa? Menopausa se caracteriza, tem por definição, você vai saber hoje, bem clara essa definição, que é cessação, ou seja, parar, a mulher para de menstruar por no mínimo um ano. Então, 12 meses consecutivos, ela não está mais menstruando. Aí nós consideramos, definimos como menopausa, ok? Por que é importante ressaltar isso? Porque existe o climatério, que é a fase de transição. Então, a mulher não chega de uma hora para outra na menopausa. O nosso corpo, ele vai sinalizando, ele vai passando por fases. E, digamos que a fase anterior da menopausa em si é o climatério. Então, no climatério, o que acontece? No climatério, a mulher tem ciclos menstruais, menstruações irregulares. Então, a mulher menstrua um mês, passa 1, 2, volta a menstruar. Então, climatério não é menopausa, ok? Menopausa é a cessação, é a parar a menstruação por no mínimo um ano, 12 meses. Então, Nutri, eu ainda não estou na menopausa, porque eu estou no climatério, eu estou tendo essas alterações de ciclo, mas ainda estou tendo no período de um ano. Beleza, então você está no climatério, caminhando para a menopausa, ok? Bem, é importante a gente também ressaltar que na menopausa, essas alterações hormonais, tipicamente, têm alterações em todo o corpo, tem um impacto em todo o seu corpo. Isso reflete como um todo na qualidade de vida dessa mulher, no bem-estar dessa mulher. Então, a mulher que tem o conhecimento e todo o apoio durante a fase da menopausa, ela vai sentir menos desconfortos, menos sinais, menos sintomas e vai ter mais qualidade de vida, porque ela vai ter todo o apoio para passar por essa fase de uma forma mais leve, mais tranquila, entendendo as alterações e o que é possível e viável intervir nessas alterações para que essas alterações não impactem negativamente a sua qualidade de vida, ok? Bem, menopausa é típico do envelhecimento. Então, no envelhecimento, nosso corpo vai sofrendo alterações. E dentre as alterações no corpo da mulher, nós temos essa fase, que é a fase da menopausa, tá bem? Então, vocês já sabem o que é menopausa, já sabem que existem 2 tipos de menopausa e também já sabem características, digamos assim, da definição da menopausa associado com o envelhecimento, tá bem? Na menopausa, nós temos queda de alguns hormônios. O mais comum, mais conhecido é o estradiol, mas nós temos também queda do AMH, certo? Que é o antimuleriana, certo? É um hormônio que está muito associado com a quantidade de óvulo. Então, é bem compreensível, né? Então, na menopausa já não tem menstruação, então a mulher já não tem tanto
digamos assim, óvulo, né, disponível, ok? E também temos a inibina B, a queda da inibina B, dentre esses hormônios, tá bem? Bem, passamos pela primeira etapa, que é descobrir o que é a menopausa, a definição da menopausa, e agora nós vamos para o que vocês mais gostam de saber, né? De se identificam, é a fase que você mais se identifica, o que é os sinais e sintomas. Então, você está sentindo aquele incômodo e quer compreender por que você está sentindo aquele sinal e aquele sintoma, como a gente fala, não é isso? Então, quais são os sinais e os sintomas que a mulher da menopausa tende a sentir, tende a sofrer? Para muitas é um sofrimento. Bem, vamos lá. Primeiro que eu quero destacar aqui é a alteração no sistema nervoso central dessa mulher. Então, nós temos, a mulher passa a ter queda da cognição, queda na velocidade do raciocínio. Então, a mulher passa também a ter relapsos de memória. Então, sabe aqueles objetos que ela guarda, não sabe onde está, onde guardou, a chave, onde é que está, sendo que isso não era o habitual dela. Então, nós temos queda na concentração, queda na velocidade do raciocínio e queda na cognição, ok? São sinais bem característicos aí. Você já pensou nisso? Já tinha se atentado? Já sabia disso? São sinais aí característicos do sistema nervoso central. Outro sinal e sintoma que nós temos na menopausa é o quê? É a dificuldade do sono, que essa é uma queixa muito comum na mulher da menopausa, que é Nutri, tô com dificuldade em dormir, eu estou acordando à noite, no meio da noite, no meio da madrugada. Isso não era comum, isso nunca aconteceu comigo e agora está acontecendo. Por quê? Nós temos redução da serotonina nessa fase, nós temos redução também da melatonina, ambos relacionados com o sono. Então, a queda principalmente do estradiol causa esses sinais, esses sintomas que eu vou falar aqui para vocês, que eu já estou falando e que vocês estão conhecendo. Então, queda dessa parte cognitiva no sistema nervoso central, dificuldade no sono, o que mais aqui? Enxaqueca. Então, a mulher passa também a sofrer com a enxaqueca, ansiedade e depressão. Esse ponto eu quero trazer um destaque, porque as estatísticas, quando a gente observa a fase do ciclo da mulher, da vida da mulher, nós observamos que durante a menopausa, a mulher aumenta o risco de desenvolvimento de depressão em até 70 vezes. 70 vezes não, desculpa, em 70%. Então, é importante a mulher saber que ela corre esse risco, se preparar, se precaver para passar por essa fase. Então, ansiedade e depressão está associado com o que, Nutri? Por que isso acontece? Porque temos baixa da serotonina, que nós vamos falar também hoje na live sobre o impacto que temos na menopausa lá no intestino, e vocês vão fazer esse link. Então, quem já acompanha as nossas lives sabe que tem que ficar ligada. Então, vai pegando essas informações que nós vamos complementar já para vocês compreenderem o mecanismo, como que acontece isso, tá bem? Bem, na pele nós também temos alteração. Inclusive, o post de hoje no feed foi sobre isso. Então, a alteração que acontece na pele dessa mulher durante a menopausa, com aumento de ruga. Por quê? Porque nessa mulher nós diminuímos, devido à baixa aí do estradiol, as glândulas sebáceas, que são glândulas que produzem ou são responsáveis pela lubrificação. Então, a queda dessa hidratação da pele, queda dessa lubrificação. Então, a mulher tem a tendência de ter o quê? Ruga, tem redução do colágeno, ok? Nós temos, então, a pele
menos elasticidade também. Então, nós temos uma pele mais opaca e mais seca e com tendência a essas marcas de expressão. A Nutri é só tomar colágeno e tá tudo resolvido? Então, muita gente pensa que tudo se resolve tomando colágeno e não é bem assim, tá? É importante, mais uma vez, entender a causa, intervir na causa. Não dizendo que colágeno não tem o seu papel, mas não é só colágeno. Vocês vão ver aqui que nesse período da vida da mulher, existem várias estratégias que devem ser tomadas, ok? Bem, falamos da pele, o que mais que a gente pode ressaltar? De alteração nesses sinais e sintomas. Constipação é outro sinal e sintoma bem característico, porque a mulher fica com aquele intestino preso. Eita, Nutri, eu não tinha isso, agora meu intestino sempre foi um reloginho, sempre não me deu problema, agora eu estou com o intestino preso. Bem, isso tem relação com essa alteração hormonal, ok? Então, também é outro sinal e sintoma característico. Diminuição da massa muscular, diminuição também, quando a gente fala aí do libido, diminuição, além do libido, da dor, né? Pode ocorrer dor durante essa relação sexual, que causa muito incômodo e que está associado com o quê? Com a redução da lubrificação. Lembra lá da pele que também tem essa questão de reduzir a hidratação? Lá também, no seu sistema reprodutor feminino, também a queda dessa lubrificação. E essa queda da lubrificação pode causar esse incômodo, essa dor durante a relação sexual. Queda de libido, dor durante a relação sexual. Eu falei também da redução de massa muscular. E é importante também frisar com vocês que nesse período a mulher corre também maior risco de desenvolver osteopenia. Então, muitas vezes é nessa fase que a mulher começa a ter osteoporose, né? Está associado também com esse período de maior risco. Combinado? Bem, quanto sinais e sintomas, esses foram que eu trouxe. Ah, tem um aqui importantíssimo que eu não posso deixar de compartilhar com vocês, que são as alterações vasomotoras, ou seja, na sua circulação, principalmente com redução da produção do óxido nítrico. Se lembra que a gente falou na live anterior sobre o óxido nítrico, que é a substância que deixa o seu vasodilatado, ou seja, permite que as substâncias passem pelo teu sangue de forma mais tranquila. Então, tem queda nessa mulher dessa produção do óxido nítrico e também nós observamos na menopausa uma alteração nesse lipidograma. Então, é aquela mulher que nunca teve colesterol alto, nunca teve alteração nesses marcadores e agora se depara com esses marcadores alterados. Então, colesterol total, triglicerídeos, LDL, podem sim estar associados com essa alteração, que eu vou explicar como acontece já já. Podem estar relacionados com essa alteração no ciclo da vida da mulher. E o que é que está mais relacionado, Nutri? Essa alteração aumenta o risco de quê? De doenças cardiovasculares. Então, a mulher, nesse período, tem 2 vezes mais chance de ter um infarto, um AVC do que o homem. Olha que interessante. Sendo que em outras fases, não, o homem acaba tendo maior risco. Então, por quê? Alteração aí fisiológica nesse corpo pode promover isso, certo? Então, vejam quantos sinais e sintomas. Então, vejam que menopausa não é só fogacho, né? Não é só sentir aquele calor. Vai muito além disso. Então, vocês viram aqui várias alterações que acontecem nesse corpo durante essa fase, tá bem?
Vamos agora explicar para você que está aí me acompanhando o que é que acontece. Por que a mulher tem maior risco de doença cardiovascular? Como é que isso acontece? Me explica, Nutri, que eu quero entender. Você deve estar aí se perguntando. Então, vamos lá que eu vou explicar. Nós temos, nesse período, baixa do estradiol, certo? Baixou o estradiol, esse estradiol vai lá no seu fígado e diminui uma substância chamada de... Com certeza você já ouviu durante a gestação esse marcador, que é o SHBG, né? Então, que é responsável essa substância por carregar, né, os andrógenos, certo? Então, não só os andrógenos, mas várias substâncias pelo nosso corpo. Então, a queda, assim como a queda do estradiol, a queda desse SHBG lá no fígado. E aí acontece que você acaba tendo no seu corpo mais andrógenos livres, que a gente fala. Esses andrógenos livres são responsáveis pelo aumento da gordura visceral, aquela gordurinha. Então, também acontece a mulher dizendo, ó, eu estou acumulando mais gordura aqui, uma gordura localizada que eu não tinha. Então, mais uma alteração que pode acontecer. Esse aumento dessa gordura visceral aumenta as adipocinas pró-inflamatórias. Lembram? Sempre que eu falo de gordura, eu sempre ressalto com vocês que no tecido adiposo não serve só para acumular gordura. A gente produz substâncias no nosso tecido adiposo. E quando esse tecido adiposo está em excesso, ele produz substâncias que são chamadas de adipocinas, que são inflamatórias, pró-inflamatórias. Então, essas adipocinas vão participar de um efeito que não é legal, que não é bacana no corpo da mulher, que é o quê? Promover a resistência à insulina. Olha como se encaixa. Lembra que na live anterior a gente falou, que está até salvo aqui no feed, sobre resistência à insulina? Lembra que a gente falou que na resistência à insulina, ao aumento do risco de doenças cardiovasculares? Lembra? Então, nessa mulher da menopausa também há uma maior incidência, maior risco de resistência à insulina. Essa resistência à insulina vai lá no seu fígado. E o que é que essa resistência vai lá não, né? Essa resistência à insulina provoca no seu fígado uma alteração do seu metabolismo. Então, no fígado, a gente tem o que a gente chama de lipogênese de novo. O que é isso? Lá no seu fígado, você começa a produzir lipídio, que é gordura, ok? Então, você tem um acúmulo de gordura. E esse acúmulo, essa maior produção de gordura, de lipídio, aumenta o quê? O LDL, o triglicerídeo e o colesterol total. Então, entenderam? Ó, a gente saiu lá do estradiol, fizemos todo um caminho para chegarmos na conclusão do aumento de quê? De moléculas, né? Alteração no lipidograma, que é colesterol total, triglicerídeo, LDL, promovendo nesse ambiente. Então, a mulher tem aumento dessas moléculas, mas não para por aí, não. Não é só isso. Além disso, o ambiente é propício a quê? A uma doença cardiovascular. Por quê? Lembra que eu falei que tem baixa produção de óxido nítrico? Então, quando a gente produz menos óxido nítrico, esse colesterol, esse triglicerídeo, esse LDL passa pelo seu sangue, ó, passa pelo seu sangue com mais dificuldade, né? Então, o vaso não está, como a gente diz, dilatado com facilidade. Além disso, essas moléculas
de gordura, vou chamar assim para ser mais fácil para vocês compreenderem, essas moléculas de gordura também têm a tendência a oxidar. Por quê? Porque a mulher está mais inflamada. Então, essa molécula oxidada de gordura é que vai dar origem a quê? A placa de ateroma, certo? Que a placa de ateroma impede o fluxo sanguíneo. E esse impedimento desse fluxo sanguíneo está associado com o AVC ou infarto. AVC é quando esse fluxo sanguíneo acontece no seu sistema nervoso central, teu cérebro. Já o infarto é quando acontece no coração. Então, é a localização que define se é um AVC ou se é um infarto. Mas o mecanismo é o mesmo, ok? Bem, então a gente já falou dessas alterações que acontecem aí, relacionado com o maior risco da mulher no desenvolvimento de doenças cardiovasculares no período da menopausa. Então, é um período que a mulher tem maior risco de desenvolver várias doenças e de até vir a óbito, né? Como a gente está falando aqui, se ela não for, claro, acompanhada, assistida, ok? Bem, a gente vai falar já, que eu acredito que é a parte mais interessante para vocês, que vocês estão aí ansiosos para conhecer, que é o que comer, como a nutrição vai me ajudar nesse período, nessa fase, certo? Então, antes de a gente entrar na nutrição, eu quero falar sobre o papel do exercício físico nesse período. Não sou preparadora física, não sou personal, mas sou um profissional da área de saúde. E como a gente trabalha com promoção de saúde e atendendo pacientes que têm alguma patologia, a gente, pelo menos eu, tenho um olhar de ver o paciente como um todo. Então, eu sei que a atividade física, que o exercício é essencial para a promoção de saúde. E nessa fase, o exercício vai desempenhar vários benefícios, que é o que eu vou compartilhar aqui com vocês. No sono, então, a mulher fazendo exercício nessa fase, ela vai ter um sono de melhor qualidade. E quando a gente fala sono, tem gente que diz assim: ah, mas eu durmo 8 horas por dia. Mas não é somente a quantidade de horas que você dorme, é a qualidade desse sono. Então, a latência, que a gente diz, o que é latência? É quanto que você demora para pegar no sono. Então, é a latência. É se você tem o sono profundo, quanto tempo você tem de sono profundo? Se você passa pelas fases do sono, se você não é aquele tipo de pessoa que fica acordando toda hora, então é aquela pessoa que tem um sono que a gente diz leve, que fica toda hora despertando. Então, isso não é ter um sono de qualidade. Então, o exercício físico, ele colabora com a melhora do sono, tá bem? Principalmente se esse exercício físico for realizado ao ar livre, se esse exercício físico tem exposição solar. Então, assim, o que seria o ideal para você fazer de exercício físico? Um exercício físico durante o dia, durante os primeiros momentos ali do seu dia, e um exercício com contato com o ar livre. Por quê? Porque a exposição solar vai contribuir para a vitamina D, para a produção de vitamina D, que nessa fase do ciclo da mulher, da fase, né, da mulher é essencial. Por quê? Lembra que eu falei que a mulher tem maior risco de osteopenia, osteoporose, osteopenia? Então, a vitamina D é um nutriente essencial dentre suas várias funções para a estrutura óssea.
Então, você tendo essa exposição solar vai contribuir para a vitamina D. Osso é só vitamina D? Não. Para a parte óssea, você vai ter que estar atento a cálcio, a vitamina D, a vitamina K, tá? Que a vitamina K é a vitamina que pega essa vitamina D e coloca dentro do osso, ok? E também pode ser necessário aí a B9. Pode ser, não, é necessário a B9 também, que é uma vitamina do complexo B. Então, osso não é só vitamina D, combinado? Já estão aí cientes quanto a isso. Bem, então, o exercício físico ao ar livre você vai ter exposição solar, você vai ter com contato com o meio ambiente, com a natureza, menor, digamos assim, menor incidência de ansiedade, vai modular melhor essa questão emocional da ansiedade, que é mais prevalente durante essa fase, tanto depressão quanto ansiedade. Ansiedade e depressão andam assim, ó, né? São irmãs siamesas, tá? Então, é importante você atentar a isso. Quanto tempo que você tem contato com a natureza? Se é que você tem durante a sua semana. Então, durante esse exercício físico, você pode ter o sol, você pode ter o meio ambiente e a prática em si do exercício físico, que vai modular inflamação, certo? Sabe o que é interessante? Durante o exercício físico, a gente produz enzimas que são anti-inflamatórias. Vou usar esse termo para vocês, que é a catalase, que é a superoxidismutase, e qual é a outra? A glutationa, não posso esquecer dela. Então, são enzimas que no nosso corpo, elas são antioxidantes, ok? Que são promovidas, são estimuladas durante o exercício físico. Durante o exercício físico também, vocês vão melhorar a produção de BNDF. Que trem de substância é essa? BNDF é uma substância que no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, está associado com neuroplasticidade, ou seja, com a forma e com a atuação desse neurônio. Lembra que eu falei lá no início da nossa live que durante a menopausa a mulher tem queda da cognição, tem queda da velocidade do raciocínio. Então, o exercício físico vai ajudar também nessa parte cognitiva, pelo aumento do BNDF, certo? Então, olha quantos benefícios eu estou falando aqui do exercício físico para a menopausa. Na verdade, para a vida, né? Mas como o foco hoje é menopausa, eu vou reforçar isso aqui. Bem, quais outros benefícios? Também a parte muscular. Lembra que vocês falaram, vocês falaram não, né? Que eu falei que na mulher nós temos nesse período também a tendência de ter baixa ou redução da massa muscular. E massa muscular não é para ser a garota cinquentona toda malhada, não. A massa muscular está relacionada com o nosso corpo, o músculo, com diversas funções e principalmente no envelhecimento, no processo de envelhecimento, do envelhecimento com independência, com locomoção, né? O músculo é quem vai dar força para esse corpo caminhar, se mover. Então, eu sempre digo, como é que você quer envelhecer? Você quer ser a velhinha ou velhinho? Como hoje é mulher, né? Você quer ser a velhinha que vai fazer suas coisas, vai ter independência, vai conseguir desenvolver suas atividades, ou você vai ser aquela dependente dos outros, né? Então, massa muscular também. Então, esses são os mais assim, conhecidos benefícios do exercício físico, mas muito pouco falado ou comentado é o impacto do exercício físico no nosso intestino.
Lembra que eu falei que um dos sinais e sintomas na menopausa é o intestino preso? Então, o exercício físico, ele aumenta a motilidade intestinal, ou seja, os movimentos peristálticos. E esse aumento do movimento peristáltico vai favorecer o quê? Você defecar, você ir ao banheiro. Então, é outro benefício do exercício físico. O exercício físico, ele tem vários benefícios, várias intervenções também no intestino, como o quê? Aumenta a produção de butirato, que é um ácido graxo de cadeia curta, que está associado com baixar o colesterol. Lembra que a gente falou que na mulher tem alteração desse lipidograma? Então, temos também aí baixa do colesterol a partir da produção do butirato. Butirato também está associado com seu alimento desse ambiente, né, desse intestino, favorecendo o quê? Favorecendo a integridade intestinal. Sempre que vocês me acompanham aqui nas lives, vocês já escutaram bastante falar sobre integridade intestinal. O que é isso? No nosso intestino, faz de conta que cada dedo meu aqui, ó, é uma célula, ok? Então, essas células estão assim, ó, juntinhas, é para estar assim, juntinhas. Existem estruturas no nosso intestino que unem uma célula na outra, tá bem? Então, o ideal é estar assim. Quando a pessoa tem um estilo de vida que não é saudável, ela acaba promovendo nesse intestino permeabilidade intestinal. O que é isso? É quando essas células, ó, ficam mais espaçadas. E esse afastamento, essa separação dessas células, deixa esse intestino mais suscetível. Suscetível a quê, Nutri? A gatilhos imunológicos. Então, é como você ir dormir e você deixar a porta da sua casa aberta. Pode ser que não aconteça nada? Pode, mas o mais provável é que não, você está em risco. Então, quando você tem esse quadro aqui no seu intestino de permeabilidade intestinal, moléculas desde bactérias patogênicas, desde alimentos também, resíduos de toxinas podem chegar a adentrar no seu intestino e ser o quê? E ser um gatilho inflamatório. O que é isso? Vai chegar aqui e o seu sistema imunológico vai dizer, epa, que é isso aqui? Isso não é para estar aqui. Que negócio estranho é esse? E aí chega as células do sistema imunológico e aí toda uma cascata pode acontecer. Então, vai chegar essas células do sistema imune, vai aumentar citocinas inflamatórias e aí o bicho pega. E aí o negócio fica feio, tá bem? Então, o exercício físico previne esse quadro de permeabilidade intestinal. Olha que legal, não é bacana? Me diga aí se vocês sabiam disso. Diz só que sim ou que não, para eu saber aí quem está comigo. Enquanto eu bebo um pouquinho de água. Vamos lá, sim, vocês sabiam? Sim, não, sim, não. Estão todas quietinhas, né? Não, pronto, Nicinha falou não. Que bom, você hoje aprendeu. Então vamos lá. Então, saindo do exercício, que tem um papel essencial na menopausa e durante toda a fase da vida da mulher, mas hoje o nosso foco é menopausa. Então, exercício, vocês entenderam por que é importante a mulher fazer exercício. Só complementando a questão do exercício, que muitas mulheres têm a crença
que durante a menopausa não consegue ganhar massa muscular. Isso não procede. A mulher na menopausa consegue sim ganhar massa muscular. Pode ser que ela não ganhe tão facilmente como ela ganharia com 20, com 30 anos, mas que ela ganha, ganha sim. Então, sempre é tempo de começar, tá? Então, se tem uma fase que a mulher deve investir num exercício focado, direcionado para massa muscular, que é o que a gente chama de um exercício resistido, de força, é durante a menopausa, tá, meninas? Então, se você tá aí paradinha, sedentária, vamos mudar esse negócio aí. Vamos mudar esse jogo. Porque vocês viram quanto é importante. Ok? Bem, então, além do exercício, existe a questão da saúde mental, que também não é a minha área, mas eu sempre gosto de pontuar orientações gerais para você incluir no seu dia a dia para você lidar com essas alterações que vão acontecer na sua vida durante a menopausa. Então, o que é que eu posso investir para cuidar da minha saúde mental, Nutri? Bem, terapia, se for o caso, se você pode, se é necessário, é válido. A questão de meditação, a gente já sabe o quanto a meditação tem um papel na prevenção e no tratamento de doenças como ansiedade e depressão. Então, dentro dessa meditação, desenvolver atenção plena, então, o que é isso? Inclusive, é um tipo de meditação, né? É um estilo de meditação. Então, desenvolver no seu dia a dia a prática, o exercício de você estar focada. Eu sei que é muito difícil, principalmente para nós mulheres, que sempre temos a tendência de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, a gente é condicionada e a gente é cobrada e a gente tem um certo orgulho também, né? Ah, eu não faço só isso. Eu cozinho, eu lavo roupa, eu varro a casa ao mesmo tempo. Ou então eu estou lá no escritório, eu estou fazendo um relatório, mas eu estou respondendo o WhatsApp. Enfim, a gente tem a tendência de abraçar várias atividades ao mesmo tempo. E isso está comprovado que não é legal para a nossa saúde mental, ok? Essa prática constante de multitarefa não cai bem, não é legal. Então, desenvolver no nosso dia a dia essa atenção plena, que é você estar focada, direcionada em uma coisa de cada vez. Isso vai desde a alimentação, então, que é o que a gente chama de comer com atenção plena, que é isso, né? A Ana, não sei se a Ana ainda está aqui, mas a Ana que participou lá do nosso grupo de emagrecimento, a gente falou muito sobre isso. Tem uma aula sobre isso, que é a questão de você evitar eletrônicos, de você mastigar com calma, de você estar prestando atenção, participando daquele momento. Aí, Ana, que é o comer, né? Então, comer sem distração. Então, meninas, esse atenção plena vai desde fazer uma comida, vai desde você estar lavando um prato, vai desde você estar fazendo uma caminhada. Então, não é fácil. Eu entendo. Eu, assim como vocês, tenho essa luta diária de não querer fazer uma, duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Então, tudo isso aí contribui, claro. Isso, Ana, saboreando o alimento, degustando, exatamente. Outra coisa também, quando a gente fala de saúde mental, é ter relacionamentos saudáveis, desenvolver. Eu sei que muita gente hoje, principalmente pós-pandemia, viveu muito isolado, muito presinho, e a gente fica naquela rotina de faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra, e não para encontrar com uma amiga, para conversar, para realmente rir, ou seja, para interagir com outra pessoa. Então, relacionamento, seja uma amiga, seja o seu esposo,
seja os seus filhos, desenvolver relacionamentos saudáveis, ok? Isso faz parte também de investir na sua saúde mental. E claro, se você tem uma crença, se você tem uma fé, a oração tá assim como a meditação, relacionada com redução da ansiedade e redução da depressão, tá? Então, a oração, a fé, tudo isso tá relacionado com esse cuidado da saúde mental. E claro, procura um profissional. Se você tá vendo que essa ansiedade, né, se isso não tá legal, que isso já está afetando de forma direta e intensa a sua vida, procura um psicólogo, um terapeuta e, se necessário, um psiquiatra. Nós não somos contra a medicação e muito menos contra o tratamento, mas é importante a gente conhecer essas ferramentas que no nosso dia a dia mantém a nossa saúde mental, né, fortalecida, tá bem? Por quê? Porque o estresse é um fator que, se lembra que eu falei lá no início, pode inclusive antecipar essa menopausa, que é o que a gente chama de menopausa precoce, tá bem? E agora vamos para a melhor parte, que é a parte da nutrição, gente. Tem coisa mais linda do que a nutrição? Não tem. Tanto que eu já estou aqui com vocês há quase uma hora, né? E nós vamos fechar com chave de ouro falando dela. Por quê? Porque a nutrição, ela de fato fornece para o nosso corpo o substrato, os elementos que vai manter esse corpo funcionando em total equilíbrio e sinergia. Inclusive, eu sempre reforço que muito do nosso comportamento, das nossas emoções, podem ser reflexo desse corpo que não está nutrido. E nutrir é diferente de alimentar. Você pode estar se alimentando, fazendo suas refeições, mas você não está se nutrindo, ok? Principalmente quando a gente fala de uma alimentação baseada em ultraprocessados, em alimentos que não têm uma composição nutricional interessante, né? Então, muito se fala sobre caloria, né? Ainda tem muita gente que fica bitolado, focado somente no valor calórico e esquece do principal, que é a composição. O que é que tem nesse alimento? O que é que faz uma fruta de 50 quilocalorias ser mais interessante do que um biscoito Nesfit de 50 calorias? Ambos têm 50 calorias, mas a composição nutricional é completamente distinta do biscoito para a fruta. Então, vejam como a alimentação vai muito além de valor calórico, certo? E nutre. Na menopausa, quais nutrientes são essenciais para essa mulher? O que é que essa mulher deve ficar de olho, reforçar na sua alimentação? Bem, antioxidantes e uma alimentação anti-inflamatória. É a base dessa dieta. Sim, Nutri, e o que é que eu tenho que ter para uma dieta ser anti-inflamatória? Para uma dieta ser anti-inflamatória, ela tem que ter baixo teor de sal, de sódio. E esse sódio, vai desde lá do salzinho que você bota na comida, desde os produtos prontos, esses de supermercado, que a gente encontra, né, muito aí. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Aqui em casa a gente comprou aquele pé de moleque, né? Sabe aquele que é o amendoim com açúcar, pé de moleque, pequenininho, aquele pronto. Não é o pé de moleque de feira, não. E aí, eu comprei de uma marca, acabou, e aí meu esposo comprou outra. Só que ele comprou sozinho e ele
não tem uma visão lá muito boa, não olhou o quê? A lista de ingredientes. Ele se comprou, beleza. Quando chegou em casa, que eu fui ver a lista de ingredientes, esse pé de moleque tinha bicarbonato de sódio, tinha sódio, ou seja, não tinha só amendoim e glicose como tinha no outro, entende? É o mesmo produto, mas composições diferentes. Então, por isso que é importante olhar a lista de ingredientes. Então, esse segundo produto que ele trouxe tinha muito mais sódio do que o que eu tinha comprado inicialmente. Mesmo sendo doce, mesmo sendo um produto processado ou minimamente processado, mas a composição já tem diferença. Então, por isso que é importante olhar a lista de ingredientes, tá? Então, o sódio em excesso, ele ativa o nosso sistema imunológico e aumenta essa inflamação no corpo. Então, fiquem de olho, certo? No sódio, açúcar, carboidrato refinado que a gente diz. Então, pão, bolo, farinha, biscoito, essas coisinhas, evitar o uso. Eu sei que isso é o beabá, isso vocês já devem saber. E aumentar o consumo de quê? De fibras, de carboidratos complexos que a gente diz. Que é que tá onde? Tá nas raízes, macaxeira, inhame, batata doce. É onde tá nos grãos, nas sementes. Então, quinoa, aveia, amaranto, ok? Chia, linhaça. Todos os grãos, sementes de girassol, gergelim. Então, tem esses itens na sua alimentação? Esses que eu falei, você consome? Então, oleaginosas. Então, castanha de caju, castanha de Pará, nozes, avelã, tudo isso aí é válido. E eu vou dizer o porquê. Agora vamos para os nutrientes. Então, na menopausa, a mulher tem que se atentar para uma dieta anti-inflamatória e uma dieta antioxidante. E por falar em antioxidante, lembra lá que a mulher tem maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares? Então, os antioxidantes vão prevenir que você pegue lá aquela moléculazinha de gordura e oxide isso aqui. Então, quais antioxidantes nutre são válidos? Vitamina C, vitamina D e vitamina E, certo? Vitamina D, por ser uma vitamina que contribui, tem um papel anti-inflamatório, ok? É uma vitamina que tem um papel regulador no sistema imunológico. A vitamina C e a vitamina E caminham juntas. Então, a vitamina C e a vitamina E estão associadas com prevenção da oxidação dessa membrana celular, por exemplo, que é muito característico dessas alterações da questão dos radicais livres, né? Da exposição com radical livre. Então, vitamina C não serve só para gripe e resfriado, não, tá? Vitamina C é um baita antioxidante que você tem que ter na sua alimentação. E onde é que eu encontro vitamina C? Você vai encontrar nas clássicas frutas que todo mundo associa, né? Laranja, limão, mas nós temos vitamina C no morango, na goiaba, tá? Na camu-camu, que é uma fruta que não é tão comum, mas temos. Então, no coentro nós temos vitamina C. Então, vitamina C é muito fácil da gente atingir. É uma vitamina que a gente deve consumir todos os dias. Por quê? Porque não existe estoque de vitamina C no nosso corpo. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel. O que é isso? É uma vitamina que se dilui em água, ou que se dá bem com água. E todo o excesso de vitamina C é eliminado. Muito cuidado com suplementação de vitamina C. Tem gente que vai na farmácia, compra aqueles efervescentes de vitamina C e, em excesso, a vitamina C pode se unir com
o oxalato de cálcio, certo? E forma aí a pedra, certinho? As pedrinhas que não é legal. Então, tem sim maior risco de pedras de cálculos com o consumo em excesso dessa vitamina C, tá bem? Então, é consumir o recomendado para aquele dia. E tendo uma alimentação saudável, equilibrada, é muito fácil de se atingir a vitamina C. Pode ter certeza quanto a isso. Vitamina E, a vitamina E está presente nas oleaginosas, está presente no ovo, está presente no abacate, está presente no azeite extra virgem. Então, a vitamina E já é uma vitamina que a gente fala que é lipossolúvel. Então, ela vai estar presente nos alimentos que têm algum teor de gordura, tá bem? É importante consumir também. Complexo B. Então, as vitaminas do complexo B são essenciais no papel anti-inflamatório. Então, as vitaminas do complexo B estão onde? Está nos vegetais verdes escuros. Então, rúcula, agrião, couve, espinafre, certo? Inclusive, esses vegetais verdes escuros também são fontes de magnésio. E magnésio é muito interessante no combate à dor. Principalmente que eu falei o quê? A enxaqueca. Lembra que eu falei lá da enxaqueca no início? Que é um sinal e sintoma da menopausa? Então, ter aí na alimentação magnésio. Magnésio também você vai encontrar, por exemplo, no cacau, em pó, no chocolate 70%. E nos grãos ou nos cereais integrais você também vai encontrar complexo B, tá bem? Qualquer dúvida vocês vão falando aí, tá bem? Combinado? O que mais que tem que ter nessa alimentação da menopausa? Tem que ter ou é orientado às isoflavonas, os fitoesteróis, que são substâncias que vão repor, entre aspas, o teu estradiol que está baixando, né? Que está caindo. Então, os fitoesteróis estão aonde? Estão presentes no abacate, tem o beta-fitoesterol. Então, veja como muito se demonizou o abacate. O abacate tem gordura, né? Olha quanto a gente já falou aqui do benefício do abacate na questão da menopausa. Tá também no gergelim, tá também nas oleaginosas, os fitoesteróis. E as isoflavonas da soja. Muito se fala, muita gente quando chega na menopausa recorre à soja. Mas é importante ressaltar aqui que a soja orgânica, tá, pessoal? De preferência. E também sem excesso. Então, tudo com equilíbrio e bom senso. Afinal, menopausa não é só isoflavona. Como vocês estão vendo aqui, vários nutrientes que têm um papel essencial. Pode ser também válido para aumentar a produção do óxido nítrico. Lembra que eu falei que tem queda do óxido nítrico? Alimentos que vão contribuir ricos em arginina, que é um aminoácido, certo? E também, como exemplo aí, a melancia. A melancia ajuda bastante na produção do óxido nítrico, principalmente aquela parte da melancia mais branquinha, que muitas vezes a pessoa descarta, que já é próximo da casca. Então, não descarta aquela parte. Tira o máximo que você conseguir, bata no suco, mas consuma, certo? E a beterraba também, que tem um papel muito legal na produção do óxido nítrico. Então, olha aí mais alguns alimentos para você incluir durante a menopausa. Bem, ômega 3, o ômega 3 que é um anti-inflamatório. Onde é que eu encontro o ômega 3, Nutri? Você vai encontrar dos peixes, então, sardinha, atum, salmão selvagem, mas eu sempre
quero reforçar aqui com vocês que salmão, gente, tem que ter muito cuidado. Eu até vou fazer um post essa semana sobre o salmão, que tem muito salmão aí de cativeiro, muito salmão que não é salmão. E a pessoa compra achando que está tendo um alimento super nutritivo, um alimento diferenciado e não. Muitas vezes é um alimento falsificado. É a famosa pegadinha do malandro. Então, muito cuidado. Invista numa sardinha, que é tão nosso. Nós temos tanta sardinha, o próprio atum também. Pode ser sardinha e atum em lata? Pode, desde que você compre uma lata só com óleo e descarte esse óleo, tá? Aquele óleo ali que vem no óleo de soja, a conserva daquela sardinha ou daquele atum. Então, mas você pode consumir sim a sardinha em lata. Até porque o que acontece para ter aquela sardinha em lata? Simplesmente ela é colocada em conserva com a gordura, com o óleo de soja, mas não passa, não tem conservante, não tem aditivo. O óleo é que traz essa conserva ali, para ele manter-se na prateleira. E outra coisa, o óleo também, se tiver alguma contaminação dessa sardinha por mercúrio, que é um metal tóxico, o que acontece? Esse mercúrio, ele gosta do óleo. Então, ele vai sair do peixinho da sardinha e vai para o óleo. Por isso que é importante descartar aquele óleo. Ok? Se você não sabia, tá sabendo, a partir de hoje você vai já descartar. E a sardinha e o atum você pode fazer diversas preparações, desde lanche, desde recheios para tortas, para escondidinho de macaxeira, dá para se fazer também um patê. Então é bem versátil e é muito prático. A sardinha em lata mesmo é muito prático. Inclusive, amanhã, no meu almoço, vai ser sardinha em lata. Hoje eu comi frango. Amanhã, como eu sei que vai ser um dia mais corrido, ela que vai estar presente no meu almoço. Então, é muito prático. Você faz o seu molho, coloca temperos, condimentos. Por quê? Porque os temperos, minha gente, além de ter sabor, de agregar sabor à sua alimentação, vai também ter os fitoquímicos. Então, quando você coloca, vai fazer um molhozinho lá da sardinha, você coloca uma cúrcuma, que é um baita anti-inflamatório. Você coloca um manjericão, coentro, pimentão, tomate, um pouquinho de sal, tá pronto. Um pouquinho de extrato, se quiser, para dar uma corzinha, né? E tá pronto. Uma proteína com ômega 3, com fácil digestão, barato, né? Já que nós estamos num período que carne está muito mais caro, então fácil, rápido, em 10 minutos. 10 minutos você tem um prato aí de proteína, né? Uma opção de proteína prontinho, tá? Então, eu falei do ômega 3. Nutri e chia e linhaça tem ômega 3, também tem ômega 3. Mas não é um ômega 3 tão biodisponível como presente nos peixes. Então, o ômega 3 da linhaça, da chia, você tem que ter, além de ter o maior cuidado também com a conservação dessa chia, dessa linhaça, armazenar em ambiente escuro, em pote fechado. De preferência, não comprar farinha, né? Tem gente que compra a farinha de linhaça. Em vez de você comprar a farinha de linhaça, compra a linhaça e você processa na sua casa. Por quê? Porque muito desses nutrientes, inclusive ômega 3, você acaba oxidando na luz. E quando você compra lá no granel, que já está há muito tempo, você acaba perdendo esses nutrientes, certo? Então, muito cuidado. Ana falando, dizendo que nem precisa levar para o fogo, é verdade.
Bem, então, ômega 3, nós já falamos sobre fontes, né, de ômega 3. Mas é importante também falar com vocês que não adianta ter, não é que não adianta, não é estratégico ter fontes de ômega 3 sem ajustar os níveis de ômega 6. Então, para a dieta ser anti-inflamatória, você tem que ter esse equilíbrio entre ômega 3 e entre ômega 6. Onde é que está ômega 6, Nutri? Ômega 6 é pró-inflamatório, ou seja, estimula a inflamação do seu corpo. Onde é que está? Está nos óleos refinados, nos óleos processados, nas frituras da vida. Então, está lá presente no óleo de soja, no óleo de milho, no óleo de girassol. E outra coisa, né? Esses óleos refinados, o que está dizendo refinado? Passou por um processo, não é? Esses óleos refinados, eles também podem observar, geralmente estão onde? Em embalagens de plástico, né? É aquele óleo de soja que está lá no potinho de plástico e está lá, ó, há um tempão, tomando ou sofreu incidência solar. E aí, o que é que plástico libera? Plástico libera substâncias xenobióticas, ou, por exemplo, bisfenol A, que no nosso corpo é nada legal. Por quê? Porque está associado a esses xenobióticos com, por exemplo, alterações da tireoide, alterações do estradiol, né? A mulher já tem queda durante a menopausa do estradiol. Então, esse xenobiótico se liga a substâncias como hormônios. Então, não é legal, tá? Os óleos refinados. Então, muito cuidado com a presença e a predominância na sua alimentação de ômega 6. Tá presente. Então, cuidado com fritura. Vocês sabem que eu não prego, não levanto a bandeira do radicalismo na nutrição. Então, não é que você não pode comer uma acarajé, para quem ama, né? Eu odeio acarajé. Quem tiver seu acarajé, nem esconda de mim. Mas não é que você não pode nunca mais comer isso, mas é no seu dia a dia, na sua rotina, no seu hábito. Cuidado com óleo de palma, cuidado com esses óleos, né? Que tem aí um teor não legal, certo? De ômega 6. Então é importante vocês balancearem na alimentação. Então, tem mais ômega 3 do que ômega 6. E na prática a gente observa o quê? A gente observa que a população consome muitas vezes 10 vezes mais até ômega 6 do que ômega 3, ok? Então, cuidado. O que mais nutre que eu tenho que ter na minha alimentação aí na menopausa? Pode ser válido probiótico, né? Mas probiótico, gente, tem que ter uma orientação. Então, muito cuidado com sair comprando probiótico, porque a gente sabe que agora todo mundo meio que já sabe o que é probiótico. As farmácias vendem probiótico e aí as pessoas acabam se autossuplementando. E a gente sabe que simplesmente colocar o probiótico sem ter um intestino que esteja preparado para isso, preparado para receber essas bactérias, se você não sabe o que é probiótico, eu vou lhe dizer. Probióticos são bactérias, tá? Micro-organismos que vivem no nosso intestino. Eles são do bem, né? Eles são bacanas, eles desempenham várias funções no nosso intestino. E é comum ter quadros que a gente chama de disbiose intestinal, ou seja, esse intestino não ter tantas bactérias boas quanto é válido, quanto é interessante. E aí a pessoa vai lá e compra na farmácia os probióticos, que são essas bactérias que estão presentes no sachê, estão presentes no comprimido, e ela toma isso. Só que o excesso
desses probióticos lá no seu intestino pode causar desde desconfortos, né? Então, a pessoa tem distensão abdominal, pode ter dor, pode ter diarreia. Então, é sempre válido primeiro ajustar a alimentação, para depois, se for necessário, entrar com probiótico, ok? Prebióticos são as fibras, né? Hoje a gente já sabe que prebiótico vai muito além de fibra. Prebiótico é tudo aquilo que essa bactéria consome, come. Então, hoje a gente já sabe que os compostos fenólicos são prebióticos. Compostos fenólicos que estão, por exemplo, nas frutas, né? Que tanto se fala mal da fruta, mas as frutas, além da fibra, que já são bem conhecidas de ser prebióticos, os compostos fenólicos presentes também nessas frutas são alimentos para essas bactérias. Como que é Nutri? Como, por exemplo, o resveratrol, que está presente na uva, as antocianinas, né, que estão presentes também em várias frutas, a quercetina. Então, são compostos fenólicos que estão presentes nessas frutas e também legumes que são benéficos para essas bactérias positivas, essas bactérias boas. Também os chás, muitos chás têm composto fenólico. Então, hoje a gente sabe que chá também pode ser aí uma estratégia para ser um pré-biótico. O que é um pré-biótico? É um alimento que essa bactéria vai consumir, ok? Bem, chás, já que eu falei de chás também são excelente estratégia para a menopausa, principalmente para a questão do sono, para a questão do estresse, para a questão da ansiedade, da depressão, que tem maior risco e predominância nessa fase. Então, chás como camomila, mulungu, cidreira, melissa, valeriana, são os chás que estão associados com o quê? Com esse relaxamento, com essa ação do sistema nervoso central, para quê? Para que a mulher venha ter uma boa noite de sono. E tendo uma boa noite de sono, gente, eu não falei tanto sobre o sono, mas tendo uma boa noite de sono, a mulher vai reduzir citocinas inflamatórias, vai reduzir o desejo pelo doce no outro dia, o desejo do carboidrato, né? Vai aumentar a imunidade, tudo isso aí com uma boa noite de sono. Isso que eu tô falando assim, né? Por alto, tá? Bem, além dos chás, pode ser também válido fitoterápicos. É importante, isso, a Ana falou, estava até aqui anotado, a folha de amora, muito obrigada por ter me lembrado, a folha de amora é muito bom para a questão dos fogachos, né, que é aquele calor. Então, pode sim consumir a folha de amora como chá, o chá da folha de amora, tá bem? Muito obrigada por ter me lembrado. Os fitoterápicos, pessoal, eles devem ser prescritos com parcimônia e principalmente com uma real necessidade. Então, por exemplo, na nutrição, para se passar um fitoterápico, a nutricionista tem que ter uma pós-graduação em fitoterapia. Não é qualquer nutricionista que pode passar fitoterápico. Então eu vejo na minha profissão tem esse cuidado, né, de não todo mundo sair passando fitoterápico, mas eu já vi, por exemplo, esteticista passando fitoterápico. Eu já vi profissionais que você vê, opa, como é? Quem é esse, né? Que muitas vezes não sabe o total impacto que aquele fitoterápico pode trazer. E nós falamos muito sobre essa questão, né, com a morte lá, ultimamente aí com a morte da cantora da Paulinha Abelha.
Se falou muito sobre o uso de fitoterápico, de remédio. Então, não que eles não sejam válidos, mas ele deve ser passado com responsabilidade. E nenhum remédio ou suplementação deve ser a base de uma intervenção. É importante eu reforçar isso aqui com vocês, tá? E outro ponto é a quantidade, a frequência, por quanto tempo que vai se usar esse fitoterápico. Também é importante. Então, fitoterápico não é porque é natural, não é porque veio da planta que não pode causar dano. Principalmente quando a gente fala de função hepática. Então, o fígado é o órgão que, dentre as suas funções, ele faz o processo de detoxificação. Só que se está tendo uma sobrecarga, se você está todo momento tomando fitoterápico, remédio, chá em excesso também, ele está sendo sobrecarregado. E essa sobrecarga, uma hora vai chegar à conta. E aí pode ter falha dessa função hepática, certo? Então, muito cuidado. E quais são os fitoterápicos, Nutri? Para menopausa, a valeriana officinalis e o cilímbio também, certo? Tô olhando aqui para lembrar o nome. Bem, minha gente, é isso. Olha, quase passamos de 1 hora hoje a live. Tem alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta sobre menopausa? Gostaram da live? Me digam aí se sim, se não. Vocês têm total liberdade para deixar a opinião de vocês aí. É tão bom quando vocês dão feedback. Lembrando, essa live vai ficar salva. Então, vocês podem compartilhar. Eu peço encarecidamente, se foi válido para você, que você compartilhe com mais uma pessoa, com 2 pessoas, com 3 pessoas, com aquela amiga, né, que você sabe que está chegando na menopausa, que está chegando nesse período, que precisa conhecer todas essas alterações e principalmente acreditar, meninas, tá? Que é possível ter uma menopausa sem tanto sofrimento. Passar por essa fase entendendo que existe as mudanças, mas que essas mudanças não vão ser motivo para você ficar mal, viver mal, estar mal, tá? Então, como todas as fases da nossa vida, a gente sabendo interferir, a gente sabendo se preparar e passar por ela com acompanhamento faz total diferença, tá? Os óleos essenciais, Ana, também, muito bem lembrada, aromaterapia, né? Aromaterapia para a questão também da ansiedade, da depressão, de melhora do sono, ajuda bastante. Então, é sim uma estratégia. Agora, muito cuidado também, porque com aromaterapia, com dosagem, né? Tem gente que sai tomando óleo essencial. Muito cuidado com isso. Tem gente que sai passando óleo em tudo que é canto, né? É óleo diretamente na pele, não pode, né? Então, sem falar que o óleo, quando você inala, você tá utilizando uma via que vai diretamente para o seu sistema nervoso central. Então, sem excessos. O óleo de lavanda é muito comprovado essa questão na ansiedade e na depressão, certo? Que bom, Ana, que bom. Vai passar, como toda fase passa, né? Então, meninas, um beijão, muito obrigada. Lembrando que toda última segunda-feira a gente tem a nossa live às 19h07. Então, essa foi a nossa live de março. Em abril a gente se encontra. Quem sabe até antes, né? Mas eu já quero deixar reforçado aqui para vocês entenderem
gravarem que toda última segunda-feira a gente tem esse encontro, tá bem? Fiquem com Deus, uma boa semana. Deus abençoe todas vocês. Seja uma semana abençoada, viu? E a gente se vê nos stories e no feed. Beijão. Tchau, tchau.